Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre galoneiras e sobre problemas com viés, tá? Também vou falar um pouquinho sobre tecido e não vou estar trabalhando na máquina. Fala, beleza, pessoal? É Dona Lúcia. Beleza, pessoal? Gente, vou começar falando aqui sobre galoneira. Vou dar algumas informações básicas sobre galoneira e galoneira industrial. Se você não precisa trabalhar para produzir, é para aquelas pessoas assim, ó, que vai costurar por lazer, podem comprar uma máquina doméstica. Por que que eu digo isso? Ou pode comprar uma galoneira semi ou uma doméstica, porque você não tem necessidade de produção. E a galoneira, para as pessoas que precisam dar produção, ela tem, apesar dela ser uma máquina bonita, muita gente comprar ela pensando que é uma over, como compra uma over, como compra uma reta, ela é uma máquina que ela é cheia de manhas, e porém uma máquina muito versátil, ela é uma máquina para acabamento, tá ok? Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas que trabalham com a máquina galoneira sem prepará-la, vai acabar tendo problema. E 80%, 80 não, posso dizer 95% de quem me procura com problema de galoneira, só de conversar comigo, eu já percebo que é um profissional, que é uma pessoa que não entende a máquina ou está trabalhando com a máquina errada, tá? A maioria dos problemas. Outra coisa, vai comprar uma galoneira, entenda uma coisa, ela não é uma máquina que aceita você mexer muito, né? Uma agulha com um pouquinho torcida numa galoneira pode gerar para você dor de cabeça, concorda, Ana Lúcia? Exatamente, pula ponto, né? Muitas das pessoas que me procuram, Mal colocada também, né? a agulha, Às vezes às vezes tem que olhar, né? às vezes as pessoas pensam que a agulha de galoneira é tudo igual, né? Não. Tem a sua Kansai lá, que é a ABC, né? A B63. B63, e tem a UY128 Gas. Se você trocar, De uma para outra já não dá certo. já não vai dar certo. Outra coisa, essa é uma das dicas que eu quero dizer. Então é o seguinte, eu tenho visto muita senhora sendo levada a comprar uma galoneira e não entendem que uma galoneira industrial, quando você fala que é um equipamento industrial, ele tem que ser rápido. E as pessoas ficam, Júlio, como é que eu vou diminuir? A galoneira, ela precisa que o operador seja adequado para ela, tá? Então, de cada 10 costureiras que chegam até a gente, quantas, uma estimativa, de cada 10 costureiras procurando uma vaga, qual é a estimativa que consegue trabalhar na galoneira? Uma, né? A cada 10, uma é realmente produtiva e sabe trabalhar na galoneira. O profissional de galoneira, ele precisa ter um tempo, um contato maior com a máquina, para ele poder se tornar e fazer uma produção, para trabalhar na produção, tá? Outra coisa sobre essa questão de porcentagem, vou dizer o seguinte, a cada 5 overlocks que nós colocamos numa célula de produção, 2 galoneiras a gente coloca, né? A cada 5, a média é essa. Então quer dizer que 2 profissionais de galoneiras, ele vai dar a produção para 5 profissionais de overlock. Concorda comigo, Dona Lúcia? É uma faixa de 5 a 6, né? Pode até julgar um pouquinho mais, que a gente tem profissionais que são muito bons em galoneira, né? tá? Então, assim, o que é isso? É trabalhar com constância só naquele equipamento. Então, muita gente tem problema com bainha tá torcendo e tal. Por quê? Porque não consegue entender. Outra coisa que é interessante dizer é o seguinte, tô com um monte de viés aqui, ó. Se vocês me perguntarem qual é a medida, eu vou usar esse aparelho como exemplo, então todos os viés aqui, eles vão estar na mesma medida para esse aparelho. Então, como é que eu sei se ele está na medida? É só eu olhar a largura do bico, tá? Então, todos eles vão estar exatamente aí na medida do aparelho, de entrada do aparelho, tá? Porém, tem uma coisa que muita gente me pergunta. 80% de quem vem falar comigo está trabalhando com viés igual eu estou mostrando aqui, cortado na mão. Isso dá muito certo, Dona Lúcia? Não. Tá. Isso dá certo para você fazer uma peça? Uma peça. No máximo, né? E mesmo assim, se ela não tiver conseguido regular o aparelho antes, né? A máquina, botar o aparelho, aí ela já perdeu uma parte do viés. Já perdeu o tecido que ela cortou. Porque sim, a galoneira, ela depende que você regule ela e ela come ali 1 metro, 1 metro e pouco. Depois disso, ela anda. Então é o seguinte,
As pessoas querem comprar a máquina, mas não querem investir nos acessórios desse tipo de máquina. Então, esse tipo de máquina, ele necessita de alguns detalhes para ele trabalhar muito correto. Eu vejo pessoas, tem um vídeo chamado Incapacidade de Calar aqui no canal, procurem aí no canal que vocês vão ver o seguinte. Incapacidade de calar. São 2 vídeos que eu tenho sobre esse assunto, que é justamente sobre viés assim. E até hoje eu tenho pessoas que me perguntam assim, Júlio, você tem aparelho de cortar viés na overlock? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Overlock não é para cortar nada, não é tesoura, não é nada. Overlock é apenas para refilar, tá? E é o seguinte, ó. Viés, ele tem que estar assim. Já falei isso aqui, ó. Tem 8 anos que eu falo isso com vocês e tem 8 anos que eu respondo pessoas com problema de viés. Viés, eles têm que estar perfeito, tá? Então, para isso, você se vai comprar uma galoneira, pode ter certeza. Vai comprar uma galoneira, não tem viés correto, você vai sofrer a vida inteira, vai perder muito tempo. Tem uma moça aqui no canal que eu conheci essa semana. Ela falou comigo o seguinte, que tem 13 anos que ela está trabalhando. Eu entendo a dificuldade. Ela me contou que ela passou por uma dificuldade muito grande para aprender. E aí ela comprou primeiro uma Bracobzinha pequena, depois ela comprou uma chinesinha e foi ali. Ela trabalhou 13 anos, gente. E agora ela foi lá e comprou uma galoneira. E comprou um overlock certa. E ela estava muito feliz com aquilo. E o que eu estou falando com vocês aqui, eu falei com ela. Assim, olha, não adianta para você, no caso dela que sobrevive da costura, eu falei com ela, não adianta, sem uma máquina de viés você vai ficar perdendo, você já perdeu 13 anos utilizando esse equipamento para aprender. E agora que você conseguiu gás para poder ganhar dinheiro, você sem a máquina de cortar viés, você vai sofrer. E a primeira ideia dela era o seguinte, falou comigo, Júlio, olha, comprei uma agora e depois eu vou comprar outra galoneira. Eu falei, para quê? Isso é só uma. Então, para uma costureira sozinha, para um ateliê, a galoneira é o suficiente, concorda, Dona Lúcia? Concordo. E as questões de equipamento, né? Como você disse sobre a galoneira, ela não tem só aparelhagem, porque se for olhar bem, a máquina de viés também é um complemento para se trabalhar na galoneira, senão não tem jeito não. A galoneira plana, que a grande maioria me fala, Dona Lúcia, é uma máquina que ela dá para ter milhares de peças que custam até mais caro do que a própria máquina. Sim. Várias formas de acabamento. Então, você tem uma galoneira plana, você tem vários tipos de peças que vocês podem abordar e vários tipos de operações que vocês podem abordar. E tem muita gente que faz serviço na galoneira, como cos, por exemplo, que não, cos, eu digo aí, cos acima de 3 centímetros, eu vou dar até um exemplo aqui. O que acontece? E que não é para ser feito na galoneira, acaba com o equipamento deles e eles insistindo trabalhando errado. Então a galoneira não aceita trabalho errado, tá? Essa é a primeira dica. Bom, dito isso, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os viés. Eu vou falar sobre viés. Vocês veem muito vídeo, muitas pessoas falando, olha, faça calcinha, faça biquíni, faça camiseta, faça pijama, faça isso, faça aquilo outro. Beleza. O que muita gente não fala com vocês, que além do viés, vocês devem tomar alguns cuidados com as gramaturas de tecido. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Aqui nós temos uma liganete, um inferno da costura. Os 2 tecidos que eu digo que é um inferno para treinar um profissional. Uma a Dona Dulce estava trabalhando ontem, cetim e a liganete. São 2 tecidos que eu odeio, não gosto nem de responder, porque eu sei que é problema certo para uma costureira e vocês vão ver isso aqui. Depois, na linha de malha, a gente tem tipo esse aqui, ó, que é um tecido para fitness, né, que é um suplex para fitness. A gente tem as linhas aí de biquínis, né, que são tecidos muito moles, tá? Então, cada um desses tecidos, o que acontece? As pessoas vão lá, te ensinam a cortar um pedaço de viés, segurar aqui e colocar no aparelho e ficar passando. A galoneira, gente, não aceita isso. Ela não é igual a reta, que você aceita tirar uma mão dela. A galoneira é uma máquina que ela trabalha quase que sozinha. Concorda comigo, Dona Dulce, nisso? Tirando das bainhas, que é necessário uma habilidade da costureira, o resto das operações de viés, elásticos, ela quase que faz sozinha, concorda? Praticamente faz sozinha, né? Praticamente faz sozinha. Praticamente faz sozinha. Então é o seguinte, estando bem regulada, vai legal. Só que as pessoas que compram uma galoneira não têm ciência disso. Primeiro, eles não têm ciência dos aparelhos, das peças, das formas de colocar, isso eu vou mostrar num outro vídeo, mas também não têm ciência
que a galoneira não aceita igual uma reta, que você segura uma over, que você segura o tecido, que você o prende, não aceita. Também não pode ter medo da máquina. Isso, medo é outra coisa, a gente tá com medo, sai fora. Deu problema, sai fora da máquina, vai. Esfria a cabeça, tá? Isso eu falei com a moça que estava conversando comigo. Depois começa de novo. Começa de novo. Vou dar um exemplo, gente. Vocês vão ver aqui, eu tenho vários viés aqui, tá? E de várias formas, vários tipos de viés. Esse viés aqui é um pouquinho mais áspero, tá? E esse viés ele vai ser mais fácil de eu passar ele no aparelho e dar um acabamento com ele. Mas a grande maioria de vocês estão com esse tipo de serviço aqui, ó. Gramatura baixa. E aí entra um detalhe bem interessante no aparelho. Entra um detalhe muito... Quando você usa um tecido muito mole num aparelho muito grande, você tem que regular muito bem a entrada, concorda, Dona Dulce? O suporte aqui. E se não tiver assim, ó, se não tiver um viés desse, vai sofrer a vida inteira. Se não tiver enrolo, você vai sofrer, vai ficar perguntando, vai ficar procurando solução, você vai perder mais tempo procurando solução de que... Então é por isso que eu não estou fazendo na máquina, tá? Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, vou estar colocando esse viés aqui. Olha só para vocês verem como é interessante olhar isso. Esse aqui é um viés do que vocês usam. É esse mesmo ali, ó, que é de biquíni. Olha aqui para vocês verem, ó. O tecido é mole, até para colocar no aparelho ele já é mole. Eu vou passar um viés largo nele, tá? Bom, vou puxar aqui. Tá. Então eu coloquei lá na minha máquina. Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eita. Tá. Coloquei lá na minha máquina. Que eu vou responder a dúvida da Priscila. Olha aqui para vocês verem. Até hoje eu estou fazendo errado aqui. Vou colocar na minha máquina. Tá? E à medida que o aparelho... Na mão, olha aqui para vocês verem. Ele vai dançando. E a pessoa fala, Júlio, meu viés está escapando. Ó, ele vai dançando. Se isso aqui não tiver com a pressão correta... Para manter, né? Para manter, e essa pressão você só consegue com um rolo. Então você não consegue, tá? Então a máquina de viés, ela puxa a malha do mesmo sentido que ela é enrolada quando sai da produção do tecido. Então, por isso que você está vendo esse rolo bem compacto aqui. Às vezes, esse miolo aqui, ó, igual tá aqui, a gente já precisa tirar ele, né, Dona Dulce? É dependendo da situação, né? Dependendo do tipo de viés. E às vezes conforme ele foi enrolado, ele tá com muita pressão, aí a gente é obrigado a tirar um pouquinho da pressão no central dele ali, para ele ter um desenvolvimento melhor no aparelho, né? Isso, para ele soltar o suficiente. Senão vai. É outra coisa que eu vejo assim, ó, a pessoa coloca um suporte viés lá na ponta da máquina, aí coloca o aparelho aqui na máquina, coloca o viés bem lá na ponta. Tem o suporte, tem um chinesinho aí que tem aquela, parece que é um braço, né? Aí as pessoas compram achando que tudo é igual. Aí é o seguinte, esse viés, ele aqui, ó, ele tá aqui e ele pesa, né? A gravidade, aí a tendência é entrar todo ele joga para baixo, entendeu? Tá longe, aí o que acontece? Ele fica forçado para baixo aqui. E à medida que ele vai ficando para baixo, olha aqui para vocês verem, ó. Ele vai embolando na entrada do tecido aqui, ó. Aí, ó. E isso aqui a máquina tá puxando, gente. Aí vai entortando tudo. Vai entortando tudo. Quando chega lá, quando termina, ele tá todo, o viés tá todo torcido. Quando vocês olharem aquelas costuras de gola de camiseta, de gola de viés, que você olha no viés e parece que a máquina tá trançando assim, ó. Tá dando voltinhas. É que a costura é para ficar bem alinhadinha ali, 3 milímetros para dentro do viés é para ficar bem alinhadinha. Aí você olha alguns viés que você olha no meio dele, principalmente em ribana, a gente vê muito isso. Que é aquele negócio que a costura da galoneira tá parecendo que fez um zigue-zague. Mas não foi a costura da galoneira que fez o zigue-zague, foi o tecido que dançou, porque a máquina tá puxando. Isso é bom e interessante mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar, não queria nem tirar esse tecido aqui, que esse aqui vai dar um exemplo. Bom, vou dar um exemplo aqui, vou colocar no preto aqui, tá? E deixa eu acertar esse viés aqui para mostrar para vocês uma coisa. Gente, as pessoas pensam que tudo é na máquina. Muitas das vezes a gente pensa no tecido. Quem é modelista aí, quem trabalha com modelagem, sabe disso. A gente pensa nisso aqui antes de ir para a máquina. A gente tem que pensar nisso aqui lá no papel. Eu, por exemplo, eu começo a pensar numa peça no papel, tá? Então aqui, ó. Essa é a dobra, tá? O calcador da máquina, esse aqui tá com um guiazinho.
o calcador da máquina, ele tem que ficar, tá? 3 milímetros, quase a largura dele aqui, ó, é o suficiente para poder pegar no viés. Agora, olha um problema muito sério. Às vezes a pessoa quer colocar um tecido muito fino desse, e aí ele vem com o calcador, vem e regula o aparelho na máquina, e aqui está o aparelho. Ele coloca assim, ó, uma distância assim. E além do mais, coloca o tecido, o aparelho desalinhado. É ou não é? Sim. Então é o seguinte, o calcador da máquina tem que ficar exatamente quase que encostando no viés. Tá? Isso eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Teve até um rapaz que reclamou aí do short. No short eu mostrei isso aí, tá? Aí é o seguinte, observem lá no vídeo short, tá aí que eu postei esses dias, vocês vão ver a dona Dulce colocando o aparelho de viés lá. Então é o seguinte, presta bastante atenção. Se você desalinhar esse aparelho aqui, ó, se vocês torcerem ele, tá? Vai acontecer isso. Eu vejo todos os dias alguém colocar um aparelho torto e me perguntar por que o viés está dando problema. Porque o bico do viés aqui, ó, o bico do aparelho que faz a dobra do tecido, tá pegando e forçando para o lado. E aí o que vai acontecer? A parte de baixo do aparelho vai ficar dando rebarba, né? Vai ficar uma rebarba no próprio viés. Concorda, Nando, nisso que eu estou dizendo? Porque tudo é questão de regulagem, né? Então é o seguinte. Tem que prestar atenção. Não é só pegar, passar no viés no aparelho e botar debaixo do calcador da máquina. Para outras meninas de calcinha, do fitness aí, eu vou dar outra dica interessante. Muitas pessoas querem fazer cos com elástico, principalmente no fitness, com tecidos como esse aqui, gramaturas muito baixas, gramaturas aí até 150, 120, 150, 170, essas aqui acho que é 170, sei lá. E o que acontece? Que é usado para biquíni, querem usar a largura muito grande, só que elas crescem num detalhe muito grande. Olha aqui para vocês verem, ó. Tá vendo esses pontinhos? Cada pontinho desse é a largura que vocês têm de agulhas. Outro detalhe, tá vendo essa parte aqui do calcador? Tá vendo essa parte? Isso aqui é o que vocês têm para puxar o seu tecido. Então o que acontece? Esse aparelho que está aqui, por exemplo, as pessoas me pedem ele com tamanhos maiores. Eu falo, nem pensar, não faço, porque eu sei que a pessoa do outro lado vai ter dor de cabeça. Então o que acontece? Olha aqui para vocês verem. Eu tenho aquela margem de costura que é de 3 milímetros aqui, tá? Sempre uns 3 milímetros aqui, 3 a 4 milímetros aqui da agulha, no viés, concorda, dona Lúcia? Sim, depende do aparelho, né? Então tem sempre que pegar todas as camadas do tecido. Sim. Todas elas. E sem nos de uma vira não pode sobrar, tá? Então é o seguinte, o que acontece? Eu tenho isso, mas olha aqui para vocês verem, ó. Esse restante para cá não está sobre o transporte, né? E sobre você entendeu? Então o que acontece? Quando eu vou usando um aparelho muito grande, muito largo, uma galoneira que tem pouco espaço, ele vai torcendo, porque essa parte aqui está presa, gente, mas essa parte aqui está solta. Outra coisa é que o acabamento nunca fica bem alinhadinho, por quê? Porque o calcador não alinha sobre todo o tecido. Então, para um aparelho assim, para umas coisas assim, primeiro, são gramaturas mais altas, tá? E outra coisa é que, além das gramaturas mais altas, tem que ter mais agulha a máquina. Então, não é uma máquina para costureira de acabamento, tá ok? Então, tem uma diferença na galoneira. Bom, outro detalhe bem simples. Aparelho muito fino. Um aparelho muito fino, um aparelho 3, 3,5, 4, até 5 centímetros, você vai trabalhar com qualquer um desses viés aqui. O problema é o seguinte. Às vezes quando você usa um aparelho com 2 viras, e aí, ao contrário de você ter um viés tão fino, você tem um viés como esse aqui, ó. Eu nem vou arrancar isso aqui agora, vocês vão ver uma coisa. Você tem um viés como esse aqui. A gramatura disso aqui é 240. E aí você quer fazer um viés numa coisa dessa aqui. É impossível. É impossível, né, dona? É impossível. Aí então é o seguinte, não tem como. Então vocês têm que olhar as gramaturas dos tecidos, tá ok? Então essas são dicas bobas, que não dá para mim chegar lá na máquina e pôr um, pôr outro e mostrar para vocês. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão saber o seguinte, exatamente o que é. Então a galoneira 3 agulhas não é para você fazer elástico. A gente faz? Faz.
A gente usa um elástico mais largo com muito jeito. Só que é o seguinte, é uma gambiarra que nós estamos fazendo, tá? Então você vai usar aí um elástico de 4 centímetros, tá? Eu vou usar esse aqui de 2,5 para vocês terem um exemplo. Esse aqui era de 4. Deixa eu ver. Não, tá por aí. Manda aí, dona Dulce. Isso aqui é um elástico de box, né? Quando a gente vai costurar uma box, a gente costura só essas duas partes aqui. Então o elástico para lá não tem muito problema. Isso. Mas imagina que eu estou passando numa galoneira, o cara chega perto de mim e fala, faz um cos desse tecido aqui. Faz aqui. Com um elástico desse? Um elástico de 4, tá? De 4 centímetros. Eu pego um cos aqui, ó. Esse aqui é o mesmo tecido. Aí eu vou fazer um cos aqui, ó. Tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer uma costura aqui, depois outra costura aqui. Aí vai ficar torto, não dá trabalho, não consegue manter a pressão. Quando você puxa de um lado, o outro fica franzido, o outro não franze. Isso. É aquela E benção. sem contar que é o serviço mais pouco do mundo. Porque Não, é o seguinte, pro lado externo, se a costureira for boa, fica até parecendo que ficou legal. Só que na parte interna, você tem um fio de poliéster que qualquer coisinha que você puxar vai arrebentar o cos. Pois é, esse Né? que é a maioria dos problemas. As pessoas acham que tá dando para poder adaptar, né? A galoneira não dá. E não dá. Não dá, tá? Então ficou aí uma dica. Outra coisa é o seguinte, um aparelho muito fino, tá? Deixa eu pegar minha tesoura, deixa eu ver aqui, tá aqui. Vou pegar aqui, vou tirar um olho aqui para as meninas verem. Então as pessoas, Júlio, mas ficou muito longo o vídeo. São 20, 30 anos passando raiva, gente. Tá? Então é o seguinte, vou pegar aqui, mais ou menos para vocês entenderem. Um aparelho muito fino, uma gramatura muito alta, tá? Pode ser que embola até um pouquinho aqui, porque eu cortei no olho, tá? Igual vocês fazem aí. Não, ficou muito largo. Tá vendo? Eu quero usar um aparelho 3, mas eu quero fazer uma gola de jaqueta. Isso é muito comum, as pessoas... Quero fazer uma gola de jaqueta, isso aqui é uma coisa para fazer jaqueta. Aí é o seguinte, quero fazer uma gola, mas eu quero colocar uma... Eu quero bem fininho. Às vezes o que você quer não dá certo. Olha aqui para vocês verem, ó. Aparelho muito fino. Olha lá para vocês verem, ó. Na hora de entrar, ó. E esse aparelho que você está usando, esse foi um dos primeiros aparelhos que eu comprei, né? Na vida, né? Então tem quanto, ele já tá... na verdade, eu tenho 3 aparelhos da mesma medida de cada. Ó, nem no bico não vai. Exatamente. Por quê? Porque ele, se você olhar o bico dele aí, você vai ver que o bico dele tá mais largo, né? Então, nesse aparelho mais largo, eu uso ele somente para passar ribana. Vou ter que soldar ele aqui, que ele já tá até abrindo aqui. Exatamente. Tá? Aí os outros não, os outros estão certinho, estão novinhos. E já é até um pouquinho demais passar ribana. Tem que, quando falar passar ribana, a gente tem que deixar bem claro. A gramatura, gente. Exatamente. Porque às vezes a gente tem ribanas que são ribanas... bem grossas, por isso que estragou o aparelho. Isso, ó. Então eu vou ter que soldar aqui para ela aqui, já vai cobrar dela aqui a mão de obra. Tá? Então é o seguinte, isso aqui, gente, dobra para um lado, dobra para o outro e além de tudo ainda passa apertado. Sim. Né? Então não vai dar para... Aí vai puxar, quando terminar com o do outro lado tá toda franzida. Tá tudo puxado. Outra coisa que vai estar tudo solto. Um lado vai ter costurado, o outro lado não tá costurando. Tá? Escapado, né, que a gente fala, né? Olha aqui, ó. Lindinho, né? Ai, que lindo, é onça. A mulherzada adora onça, né, dona Dulce, por aqui, né? Beleza. Ai, que lindo, é onça. Olha aqui para vocês verem uma coisa. É uma onça mesmo, dá vontade de morder a gente. Pega a gente... Beleza, deixa eu pegar aqui. Ó. Virado. Eu tô passando exemplo para vocês, tá, gente? Virado. O quê? Estampa para baixo. Não. Só vou passar aqui, só para dar um... a visão do vídeo é diferente. Sim. E é para elas verem a questão da vira, né? Beleza. Mas não é nem é tanto coisa, que isso aqui já é uma dor de cabeça indiferente de virar a estampa, tá? Bom, olha aqui para vocês verem uma coisa, ó. Vou colocar isso aqui e isso aqui, ó. Ó. Olha aqui. O que vocês conseguem ver aqui? O próprio tecido, ele já cai quase que todo. Olha o tanto que me sobra no aparelho aqui. Tá? Então, se isso foi cortado na mão e a costureira está segurando aqui para poder passar esse viés, só dela pôr a mão, ó, ela já torce. Se ela segurar um pouquinho mais aqui, olha lá o tanto que ele vai diminuindo, ó. Então, a costureira costurando e segurando na mão não vai ir. Não vai ir mesmo. Vai sofrer a vida inteira, não vai ter um serviço de qualidade
Então, é importante a máquina de cortar viés. Outra coisa que é importante é entender a relação dos tamanhos dos aparelhos, tá? Tem muita gente que tem me falado assim, Júlio, eu quero fazer camiseta, mas eu quero fazer com a golinha bem fininha. Dependendo da ribana que ele me traz, não dá certo. Isso aconteceu comigo há poucos dias, né, desenvolvendo aqui uma produção. Eu fiz um cotton e fiz uma camiseta de malha, tá? E uma camiseta de cotton. A de cotton, não, além de não ficar com acabamento bom, porque ela necessitava de uma largura a mais de aparelho, tá? Então precisava ali de usar mais de 4 e o cara queria que eu usasse menos de 4. Fiz para ele. Júlio, mas ficou ruim. Eu falei, pois é, ficou ruim, você vai pagar por ela e eu te avisei antes de fazer. Por quê? Porque geralmente dá uma dor de cabeça aí para as pessoas. Gente, não dá para fazer vídeo curto. Não tem como falar de costura. É para mim facílimo colocar isso aqui em 3 segundos. Tem um vídeo de 1 minuto aí. Menos de 1 minuto. Coloca um viés e vai lá e vai ter um rapaz escrito assim, mas eu nem vi como é que você fez. Entendeu? E aí tem esses detalhes aqui que vocês não vão entender. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Você comprou uma galoneira? Vou dar um conselho para quem quer comprar peças, quer comprar máquinas. Então é o seguinte, comprou uma galoneira? Já aproveita e financia junto a máquina de cortar viés. Eu não estou vendendo máquina para vocês, tá? Mas na hora que for comprar, já pode ter certeza que você vai precisar de uma máquina de cortar viés. Júlio, eu preciso de 5, 6 facas. Olha, gente, precisa de uma basicona, tá? Mas precisa e você precisa de viés na medida do aparelho. Sem isso não vai. Não vai. Você vai começar, trabalha, faz uma peça bem, outra peça ruim. Que é o que nós fazemos aqui na Dona Lúcia. Exato. Outra coisa que eu quero dar de exemplo aqui. Júlio, meu viés está todo na medida. Olha aqui. Esse viés está todo na medida. Mas olha aqui, ó, acompanhem comigo, ó. Fazendo curva. Aparelho não faz curva. Então, quando chegar nessa curva, o que o aparelho vai fazer? Vai dobrar. Vai dobrar ela. Esse lado aqui, o que vai fazer? Vai faltar. E aí, o que vai acontecer? Vai perder todo esse viés. Porque ele vai ficar torto. Porque ele vai ficar torto, sobrando ou faltando. Tá? Então, é o que eu posso dizer, tá? A Kelly me perguntou o seguinte. Vou aproveitar que eu estou aqui. Kelly me perguntou o seguinte. Quando ela faz o viés, ao contrário dessa menina que está ficando rebarba, o viés fica, a parte de baixo do tecido fica repuxado. E acontece muito com esse tipo de tecido aqui, ó. Tá? A agulha, a linha do looper, alguma coisa, ou no looper ou na regulagem do coração, tá prendendo ali, né? Costuma arrebentar até muito no coração quando a máquina tá assim, prendendo. Tá? Então precisa regular esse tipo de coisa. Júlio, qual é a dica? Ir atrás do mecânico, mandar colocar e fazer a coisa. Galoneira não aceita erro. O que mais, Dona Lúcia? Antes de chamar o mecânico, limpar toda a parte de baixo. Tudo, porque né? muitas das vezes é um fiapinho, uma sujeirinha que tá agarrando a linha. A Dona Lúcia não era para dar mole assim, né? Tô brincando, gente. É isso mesmo. Máquinas, às vezes, pode ser isso mesmo. Às vezes pode ter em algum cantinho, às vezes embaixo, por ser fio, tá? Ela estar prendendo em algum canto. Então limpar ali é fundamental mesmo. E assim, ó, você quer saber se ela está prendendo? Você vai lá no looper dela, abre a tampinha da máquina, vai lá no looper dela, puxa a linha, só a linha do looper para baixo, veja se ela está correndo soltinha, tá? Aí você vai mexendo no volante da máquina, né, Dona Dulce? E ela pra ver se ela vai soltando, né? Para ver se ela vai soltando, tá? Às vezes ela tá presa, porque a linha de fio, né, de baixo ali do fio, ela às vezes tá ressecada. Aí ela começa a abrir o fio. E aí solta um fiozinho daquele que pegou em alguma coisa ali, pronto, já era. Um fiozinho vai fazendo repuxar toda a linha de baixo. Fazendo repuxar toda a parte de baixo. Pode ser linha, tá, gente? Hoje velhas. não falei de linha, não, linha de má qualidade. Sim, linha de má qualidade, agulhas de ponta rombuda, tudo interfere numa galoneira. Júlio, me dá uma dica, eu não sei o que você está fazendo. Tá ok? Então tá aí uma dica para vocês. Dona Dulce, muito obrigado por ter participado aqui. Nós vamos colocar isso aqui na máquina para uma amiga que teve problema com um aparelho desse, certo, né? Que esse aqui é até dela. E ela vai ter problema se ela for usar um tecido como esse aqui, que é de calcinha, usando uma largura dessa. Porque, além disso, ela ainda vai passar aqui, ó, nesse caso aqui, o viés. O viés não, o elástico.
tá? Então ela vai entrar aqui, ó, com um elástico. Então, Priscila, primeira coisa que eu vou dar de dica para você, observe se não está aprendendo o seu viés. Segunda, observe se se não está prendendo o teu viés. Se prender uma parte sequer, você vai ter dor de cabeça, tá? E aí ela vai escapar embaixo. Observe as suas agulhas, observe o tipo de tecido que você está fazendo e a largura do tecido que você está fazendo. E observe se ele não é um tecido, se você não está trabalhando sem um viés cortado. Um tecido igual esse, gente, ó, só na hora que você passa a mão nele aqui, ó, você já percebe que ele escorre demais, ao contrário de um tecido. Então isso é muito, como esse aqui, ó. Então isso é muito importante. Esse aqui já se prende melhor, né? É firme esse daí. Ele é firme, tá? Então, para aquelas que vão trabalhar com coisas de biquíni e tá tendo problema de viés, eu vejo muito viés em biquíni mal feito. E é justamente por causa do tecido, por não ter um viés feito na máquina e não ter o suporte bem regulado, tá? O suporte ele tem que ficar o mais próximo possível. O suporte ele tem que estar o mais próximo possível e ele tem que ter regulagem. Então tem umas coisas da China aí que parece uma antena parabólica, vai lá, né? Vai lá na frente. E aí o que acontece? A costureira coloca o suporte lá atrás. Se você quer comprar uma máquina industrial, entenda, galoneira, você vai precisar. Na máquina de viés vai precisar de peças de qualidade. Vai comprar o aparelho de uma pessoa, compre dele. Pode ser até do concorrente, pode ir lá e comprar só dele lá. Não precisa nem perguntar, porque há também essa diferença, né, dona Dulce? Entre aparelho, né? Tem. Então é assim, ó, compre lá e peça o suporte dele lá, porque a gente não sabe o que ele fez ou como ele te vendeu a ideia. Então é o seguinte, é melhor você comprar lá nele. E aí é o seguinte, vou comprar com o outro, eu vou comprar com você, eu vou comprar. Procure ter o mesmo padrão de aparelhos. Tem costureira que me mostra uma caixa cheia, uma mesa cheia de aparelhos. E quando não consegue usar nenhum. Quando não consegue. E isso custa mais caro do que você investir numa máquina. Porque ela não faz conta. Não fazem conta disso, tá? Então é o seguinte, um aparelho é caro, é peça de aço, e é o seguinte, às vezes é aparelho, é frete, então às vezes nem compensa você comprar um só, tá ok? Abraço para vocês, fiquem com Deus, fala tchau pessoal, dona Dulce. Tchau, pessoal.